Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos dar início à exposição da carta aos Filipenses. Hoje, o verso 1 e 2. Queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje nós daremos início a essa série de exposições na carta de Paulo, que fala de alegria, que fala de contentamento, que fala também de encorajamento, amizade, companheirismo, parceria. Essa carta, ela fala muito aos nossos corações. A gente, os presbíteros do conselho, nós estivemos conversando depois da exposição da carta, da primeira e da segunda carta de Pedro e Filemão, qual seria a carta e o que a igreja precisava, qual era a necessidade da igreja. E diante do que nós encontramos no Novo Testamento, diante dos escritos paulinos, essa carta, ela vai falar aos nossos corações. É uma carta, como muitos dizem, uma das cartas, ou se não a carta mais pessoal de Paulo em todo o Novo Testamento. É uma carta que você vê pouca repreensão, diferente do que nós vemos em Gálatas, diferente do que nós vemos nas cartas aos Coríntios. Filipenses é uma carta que está, como o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, é uma carta repleta de ternura, repleta de gratidão, calor, afeto, de um estilo espontâneo de Paulo, um estilo mais pessoal, mais informal de Paulo tratar com aqueles irmãos. Tamanha a proximidade que ele tinha, tamanho o afeto, tamanho a estima que Paulo tinha pelos filipenses. O tom da carta, como nós podemos ver, como nós vamos ver ao longo de toda essa série de exposições, é um tom de alegria, um tom de agradecimento e um tom de encorajamento. Alegre porque isso vai falar muito aos nossos corações. Alegre por quê? Primeiro porque é até contraditório falar que a carta aos Filipenses de Paulo é uma carta alegre. Porque o que acontece? Paulo estava preso, encarcerado, na masmorra. Essa, junto com Efésios, Colossenses, Filemão, são chamadas cartas da prisão. Que Paulo estava provavelmente na primeira prisão em Roma, ali por volta do ano 60, do ano 58, do ano 60. Quando ele estava preso na primeira prisão dele ali, onde ele podia receber, ter pessoas, onde ele podia receber donativos, onde ele podia também ter contato com os outros irmãos da igreja. Então nós vemos isso. Paulo estava numa condição lamentável, uma condição triste, deplorável, diante das prisões modernas. Era algo extremamente desumano a situação em que Paulo estava. Mas é nessa condição que ele escreve uma das cartas mais alegres, de encorajamento, que fala de companheirismo, que fala de amizade, para uma igreja ali em Filipe, uma jovem igreja. É uma carta também que fala desse agradecimento de Paulo, devido à cooperação, embora a igreja de Filipe fosse uma igreja pobre, limitada nos seus recursos, foi a primeira igreja a se disponibilizar para doar, para contribuir com o ministério de Paulo. Uma igreja pobre, uma igreja que sofria pressões externas e internas. Foi a primeira igreja a contribuir, e a que mais contribuiu com o ministério de Paulo. Por isso Paulo é agradecido pelo coração que esses irmãos têm. E Paulo também encoraja esses irmãos através dessa carta. Porque Paulo, ele não tinha certeza de qual seria o futuro dele. Embora na carta ele vai falar que ele quer vê-los, como nós vemos em Filemão hoje, que ele fala para a igreja orar para que ele possa ser restituído para aqueles irmãos. Paulo não tinha completa certeza. Como mais adiante, na sua segunda prisão, é certo que ele vai morrer. Ele vai ser, como ele fala, derramado como libação diante de Deus. Mas Paulo encoraja aqueles irmãos que na presença dele ou sem ele, que eles continuassem firmes,
e na esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a carta que nós vamos estudar. Essa é a carta que vai falar aos nossos corações. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, nós te agradecemos por essa carta que nós vamos estudar, que nós vamos meditar. Fala aos nossos corações poderosamente. Fala aos nossos corações nessa noite, por meio dessa introdução dessa carta. Fala aos nossos corações, Senhor, poderosamente, para que sejamos confrontados com as verdades do Teu Evangelho, para que possamos ser transformados, renovados pela boa mão do Senhor e pelo poder de Cristo Jesus, mediante a Sua palavra. Amém. Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filipenses, ela foi fundada ou plantada na segunda viagem missionária de Paulo. Se vocês notaram durante a nossa liturgia os textos que nós lemos de Atos 16, foi propositalmente colocados para nós nos situarmos no que nós vamos expor nessa noite. Atos capítulo 16 vai falar, depois da reunião do conselho, da decisão do concílio de Jerusalém, sobre como deveriam ser judeus e gentios tratados dentro da igreja. Eles mandam carta por Paulo, Barnabé e outras pessoas para que eles vão nas igrejas gentílicas distribuindo e falando da decisão da igreja de Jerusalém quanto a como eles deveriam viver e proceder e como deveria ser a conduta dentro da igreja. Então Paulo, junto com Barnabé, ele encontra um ministro em Derbe, um discípulo, um jovem discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente de um pai grego. E as pessoas da igreja davam bom testemunho sobre ele. É o que nós vimos aí no verso 1 e 2 de Atos 16. Ele pega esse jovem na sua companhia junto com Silas e vai às igrejas, fortalecendo as igrejas, divulgando a carta. As igrejas ficam contentes e Paulo quer continuar na sua obra missionária. Ele vai percorrer a região da Frígia e da Galácia, e ele vai percorrendo aquelas igrejas, mas há um momento em que o Espírito Santo, como nós vimos no verso 6, interrompe isso. Para esse momento, e de forma extraordinária, por meio da visão, um jovem macedônio, aparece em sonho para Paulo, e Paulo compreende que ele precisava ir para a Macedônia, para a região da Macedônia, pregar o Evangelho. E Paulo, entendendo que essa era a vontade de Deus, ele vai a essa região, ele vai, pega Silas, pega Timóteo, seus companheiros, e vai até a Macedônia. E ele vai ali para Troade, depois segue para Samotrácia, chegando finalmente a Filipos, a principal cidade do distrito da Macedônia, uma colônia romana. Os historiadores e os eruditos, eles vão falar que era a principal cidade ali daquela região. Eles chamavam de a pequena Roma. Tamanha influência, tamanho poder. Antônio, os que veio a ser o imperador César, ele vence na batalha ali de 46, 48 a.C. Ali vence a república, os homens da república ali naquela região. E ele se torna imperador. Ele ele reestrutura aquela cidade como uma cidade, aqueles soldados romanos, aqueles generais romanos que se aposentavam, eles iam para aquela cidade. Tinham todos os privilégios e direitos que a Roma tinha. Tamanha era a importância dessa cidade. Os cidadãos daquela cidade se julgavam e eram, de fato, para o Império Romano importantes. Mas veja que Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele vai falar aos Filipenses: a sua nação, a sua pátria não é aqui. Vocês são cidadãos dos céus. Para mostrar que o lugar deles e o nosso lugar não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós não somos desse reino. Nós
origem celeste. Nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus. É esse o nosso lugar. E Paulo, ele vai continuando ali, do verso 11 ao verso 15, Paulo e Silas, eles vão, como de costume, eles procuram uma sinagoga, mas provavelmente não havia sinagoga, porque não havia muitos judeus naquela região. Então Paulo não encontra a sinagoga onde ele ia costumeiramente fazer as suas pregações, anunciar o evangelho, mas eles e Silas procuram um local de oração, vão para a beira do rio, como ali dos 11 ao 15 fala, nós lemos, encontram mulheres e começam a falar do evangelho de Jesus Cristo. E Lídia, uma vendedora de púrpura, temente a Deus, possivelmente uma prosélita do judaísmo que conhecia a Deus, ela tem o seu coração compungido pela verdade. A sua mente e o seu coração são abertos e ela recebe a palavra do evangelho e se converte. Ela e toda a sua família são batizadas e pedem para que Paulo e Silas fiquem com eles para ouvir a palavra do evangelho por meio deles. Essa é a primeira igreja em solo europeu. Paulo estava indo só na Ásia, mas Deus o impele para entrar na Europa. A primeira igreja na Europa, por volta do ano 48, por volta do ano 50, é a igreja em Filipe, a igreja dos filipenses. Se hoje o nosso ocidente pode falar que é judaico-cristã, embora essa cultura judaico-cristã tenha sido deturpada, cada vez menor, cada vez mais deteriorada, cada vez mais colocada de escanteio, mas se há uma cultura judaico-cristã no Ocidente, é por causa desta primeira igreja, por causa que o Evangelho chegou a esses irmãos e irmãs, e não para eles. A história da igreja fala que eles divulgaram. A própria carta aos Filipenses mostra o empenho deles em cooperar com a pregação do Evangelho, de espalhar e de anunciar, ajudar irmãos que iam itinerantemente pregando e anunciando o Evangelho, contribuindo para as boas novas chegar a mais e mais pessoas. E nós vemos aqui, do verso 16 ao 19 de Atos 16, nós vemos ali o que causa uma grande confusão na cidade. Paulo e Silas estão andando e uma jovem vem profetizando, falando que esses homens são os homens de Deus, que eles precisam ser ouvidos. E isso é uma verdade. Entretanto, ela fazia isso com objetivo escuso, porque ela conhecia, ela dava lucros por causa dessas suas supostas visões. A ponto de Paulo e Silas, Paulo principalmente, ficar incomodado com isso, virar para ela e libertar ela desse demônio, desse espírito imundo. Os seus senhores não gostam, porque eles lucram com aquilo. Eles estão lucrando com aquele dinheiro, com aquela jovem, com o que ela faz. Quando eles veem que ela não pode mais dar aquilo que eles querem, eles então botam a toda a população contra Paulo e Silas, falando, esses judeus que estão pervertendo o mundo, estão tumultuando aí, ou seja, o evangelho já está sendo divulgado, já é conhecido, a obra que Deus tem feito por meio de Paulo e dos apóstolos e de outros mensageiros do evangelho está sendo divulgada, está sendo mostrada, está sendo conhecida por todos. E eles tomam conhecimento, eles falam, eles estão tumultuando. Os magistrados, aqueles que guardavam as leis ali, eles pegam eles, açoitam eles e colocam eles na prisão. É o que nós vemos aí do verso 20 ao verso 26. Mas aí, nesse verso 20 ao 26, nós vemos também que mesmo Paulo e Silas na prisão, eles não estão satisfeitos com aquilo. Eles entendem que aquele lugar que eles foram colocados é um lugar para glorificar a Deus. Se nós lemos, como nós lemos aqui, Paulo e Silas estão orando e cantando a Deus. Aqueles outros presos estão ouvindo, sendo impactados por causa dessas orações e canções, a ponto de o Espírito de Deus abalar os alicerces e soltar esses homens.
libertar, abrir todas as celas. O carcereiro que estava dormindo se assusta com aquele barulho com o que estava acontecendo, porque a responsabilidade de todos aqueles homens que estavam ali no cárcere era dele, e se alguém fugisse, ele pagaria com a sua própria vida. Por isso ele se desespera a ponto de querer tirar a sua própria vida. Mas Paulo e Silas, vendo que a correria, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro, vendo o que aconteceu, ele se impacta, ele fica mexido com aquilo. Ele fala: Senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Porque o carcereiro, embora estivesse dormindo, ele estava ouvindo as canções, ele estava ouvindo as orações, ele estava ouvindo o Evangelho por meio daquilo que Paulo e Silas oravam e por aquilo que Paulo e Silas cantavam. Irmãos, isso aqui já uma aspas na nossa introdução. A oração e os cânticos, aquilo que nós cantamos, falam muito do que nós cremos e como cremos. Às vezes a gente acha que a oração é só falar palavras formuladas por causa da nossa mente, do que nós conhecemos, do nosso intelecto. Mas a nossa oração é a forma como nós nos dirigimos ao nosso Deus, ao nosso poderoso Deus. É a forma como nós respondemos à graça dele, à bondade dele, o favor dele a nós. As nossas canções, e isso a gente sabe muito bem, nossas canções nos dias atuais são canções superficiais, canções que não têm letras bíblicas, canções muitas vezes que são de autoajuda, que são mantras, de tanta repetição da mesma coisa. São 5, 6, 10 minutos da mesma coisa que não diz nada muitas vezes. Mas as canções que Paulo e Silas estavam cantando, elas diziam muito, porque aquele carcereiro foi impactado com essas canções. O que nós cantamos tem que refletir a verdade da palavra de Deus, tem que glorificar a Deus e tem que fortalecer a nossa fé. Porque faz diferença, muda corações. E aí do verso 27 ao 34 de Atos 16, nós vemos que Paulo e Silas pregam ao carcereiro, pregam a sua família, e o resultado da pregação do Evangelho é salvação. Tanto o carcereiro quanto a sua família são salvos e são batizados. Aquilo que começou por meio de açoites, aquilo que começou por meio de algo injusto, pelo qual Paulo e Silas foram parar na prisão, mas se mostrou o poder de Deus por meio da oração, por meio da canção e da pregação do Evangelho. Aquilo que foi algo injusto, Deus transformou em justo. Por isso que Paulo, nessa carta, vai falar que aquele que começou a boa obra há de terminar. Muitas vezes nós usamos esse versículo para falar com algo bom que aconteceu, mas o que Deus está falando por meio do apóstolo é que aquele que começou a boa obra do Evangelho, do Evangelho da salvação, a verdade de Cristo Jesus, Ele vai terminar essa boa obra, Ele vai salvar. Não é que algo vai dar certo na nossa vida, mas que o poder do Evangelho vai libertar os cativos, os presos e os perdidos. É isso que quer dizer. Por isso Paulo fala que é Ele que começa a boa obra, é Ele mesmo que vai concluí-la. E do verso 35 ao 40 aí, do Atos 16, nós vemos que Paulo e Silas são libertos, mas são expulsos da cidade e vão para Tessalônica. Mas a igreja ficou. A igreja da casa de Lídia, a igreja da casa do carcereiro, não tem nomes, a não ser Lídia. Esses homens, essas mulheres não têm nome, mas eles têm o Evangelho de Jesus Cristo. E eles vivem unidos, juntos, fortalecidos. Provavelmente essa carta aqui foi escrita 3, 4 anos depois que Paulo esteve lá. Mas a igreja permaneceu firme no poder do Evangelho. Cristo, o mesmo Cristo que tirou eles da prisão, que abalou os alicerces, foi o mesmo Cristo que, pelo seu Espírito, manteve firme aquela igreja. E quando Paulo escreve essa carta,
de forma calorosa, afetuosa, passional, cheia de paixão. E é essa igreja que permaneceu firme, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às condições, mesmo seja uma igreja pobre, de pessoas pobres, em um lugar rico, ela se manteve firme. Essa foi a primeira igreja do solo europeu. Essa foi a igreja que propagou o Evangelho de Jesus Cristo. E o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta foi porque Epafrodito, um amado irmão daquela igreja, foi entregar um presente a Paulo, doações, contribuições financeiras. E lá ele relata as informações do que a igreja estava passando. É o que nós vamos ver mais adiante no capítulo 2 e no capítulo 4. E aí nós podemos ver que há uma história dessa igreja, o poder do Evangelho. Mas Paulo, ao escrever essa carta, ele não está sozinho. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos ver aí no texto que nós lemos, de Filipenses, capítulo 1. Paulo fala Paulo e Timóteo, ou Paulo junto com Timóteo. Aqui nós vemos a parceria e a cooperação que há no Evangelho. Paulo, embora seja o autor principal da carta, ele não está sozinho. Ele não deixa de colocar Timóteo, seu jovem discípulo, seu filho na fé, como ele vai falar na sua carta a Timóteo, esse filho na fé que veio da pregação do Evangelho, que veio da pregação de Paulo, que tinha bom testemunho da igreja, como nós vemos em Atos. É esse amado discípulo que está junto com ele, que é coautor aqui nessa carta. Em várias cartas, Paulo chama a atenção para aqueles que junto com eles estão anunciando e espalhando o Evangelho de Cristo Jesus, que são seus cooperadores. Nós vimos alguns hoje de manhã: Epáfras, Demas, Lucas, Barnabé. Nós temos Timóteo, Tito, Epafrodito. Nós temos vários irmãos e irmãs também que fazem isso. A carta de Romanos é levada por uma irmã da igreja para aqueles irmãos em Roma. São pessoas que cooperam com o Evangelho, que estão juntos com o Evangelho, que anunciam as boas novas e fortalecem a palavra de Deus por meio das suas vidas, por meio dos seus recursos. Nós precisamos aprender a ser cooperadores do Evangelho, ser participantes da obra de Deus, não apenas ouvintes, não apenas consumidores. Nós precisamos aprender a ser cooperadores do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é cooperação mútua, é parceria entre irmãos. Nós não estamos sós, nós não estamos isolados, nós não somos uma ilha. Nós somos partes uns dos outros, nós somos um corpo, nós somos uma família, unidos por meio de Cristo Jesus. Nós somos membros uns dos outros. O Evangelho é o que nos une, é o que nós temos em comum. Nós podemos ter culturas, pensamentos diferentes, mas o Evangelho nos uniu. O Evangelho nos tornou um em Cristo Jesus. E isso tem que ser suficiente. E isso tem que ser poderoso nas nossas vidas. Porque essa é a verdade de Deus. Nós não estamos sós. Paulo não estava só. A igreja estava com Paulo. Timóteo estava com Paulo. Epafrodito estava com Paulo. A igreja de Filipenses estava junto em oração com Paulo. Mas o segundo ponto que nós podemos ver aí é que Paulo, a qualificação que Paulo dá a si e a Timóteo. Veja aí, continuação do verso 1 ainda. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Essa é a qualificação que Paulo se dá. Essa
é como ele se identifica para aquela igreja. A forma como ele fala quem ele é. Paulo, geralmente, em suas cartas, ele vai se qualificar ou como apóstolo de Cristo Jesus. Assim é que ele fala na sua introdução da segunda carta aos Coríntios, na introdução da carta aos Efésios, na introdução da carta aos Colossenses, na introdução da sua primeira e segunda carta a Timóteo. Ou em outras cartas ele vai falar que ele é chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. É assim que ele diz na sua introdução à carta aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios, na carta a Gálatas. Paulo geralmente se dirige às igrejas, aos irmãos, como dando a qualificação de quem ele é, mostrando a sua identificação, a sua autoridade. Mas é interessante que para Filipenses ele não precisa falar isso. Ele não precisa, por assim dizer, em aspas bem grandes, dar a sua carteirada de apóstolo. Mas a carteirada que Paulo dá aqui é que ele fala aqui, servo de Cristo Jesus. O que Paulo se qualifica, como ele se identifica para aquela igreja, é como servo. Como um servo do Senhor Jesus Cristo. E isso aponta, meus irmãos, para a humildade. Isso aponta para como Paulo se enxergava e como aquela igreja enxergava Paulo. Como aqueles irmãos precisavam enxergar uns aos outros. Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Paulo estava jogado num calabouço, numa masmorra. Mas Paulo fala que ele é um servo de Cristo Jesus. Ele se identifica com a humildade. Ele chama a atenção para a humildade. E Paulo lá no capítulo 2, do verso 3 ao verso 8, ele vai falar daquele que é o símbolo da humildade. Cristo Jesus. Paulo fala que os irmãos de Filipenses precisavam ter o mesmo modo de pensar, serem abnegados, serem humildes, assim como Cristo foi humilde, se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de homem. Paulo fala, quando ele se identifica, que ele é um servo, e ele é alguém humilde, como Cristo também foi humilde. Ao optar por essa qualificação de servo, Paulo está falando mais ainda do que ele é um servo. Porque essa palavra aqui, ela pode ser traduzida de duas formas. Ela pode ser traduzida como servo ou como escravo. A opção da tradução da Nova Versão Transformadora é por escravo. Eu particularmente acho que essa é a melhor tradução. É a melhor forma de usar essa passagem nesse texto de Filipenses. Paulo se colocava como um escravo de Cristo Jesus. O pastor Paulo, da igreja presbiteriana metropolitana, ele vai falar o seguinte, comentando sobre esse termo, ele vai falar que Paulo tinha total consciência da sua subserviência. Ele tinha total consciência da sua obediência total a Cristo e da sua relação de serviço com Cristo, com aquele que era o Senhor. Paulo fala que ele não é escravo de qualquer senhor, mas do Senhor verdadeiro, do Kyrios, daquele que é o Senhor, daquele que é o único e verdadeiro Senhor de todo o mundo, Criador dos céus e da terra, e que mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é escravo e servo de Cristo Jesus. É interessante que Paulo não fala servo de Jesus Cristo, mas de Cristo Jesus. E por que Paulo usa Cristo na frente de Jesus? Porque ele está apontando para aquele que é o verdadeiro Messias, aquele que é o prometido, aquele que é a realidade da revelação de Deus, aquele que se tornou homem, o Deus que se tornou homem, que viveu e morreu por nós.
aquele que tem toda a autoridade. Paulo sabe que Jesus Cristo falou que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, e pelo poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. E é a esse Senhor, a esse Deus Todo-Poderoso, que Paulo sabe que é escravo, que ele é obediente totalmente, que ele serve a quem ele não quer deixar de ser. Paulo sabia de quem ele era escravo. Ele não era escravo de César, ele não era escravo de qualquer outra coisa, mas ele era escravo de Cristo, do verdadeiro Senhor. Paulo sabia que estava preso por causa de Cristo, e ele estava preso por causa da obediência e da dependência a esse Senhor. Paulo tem plena consciência disso. Infelizmente, meus irmãos, nos dias atuais, Cristo muitas vezes não é o nosso Senhor. Cristo não tem sido o nosso Senhor. Muitas vezes, o que tem sido o Senhor das nossas vidas tem sido as nossas vontades, tem sido as nossas ideologias, tem sido a nossa relatividade, nosso relativismo, tem sido o nosso querer, tem sido o nosso ego. Tudo tem sido o Senhor das nossas vidas. Mas aquele que tem que ser Senhor verdadeiro das nossas vidas, muitas vezes não é Senhor de verdade sobre nós. E nós precisamos olhar para essas falhas, para esses defeitos, e nos arrepender e deixar que Cristo seja o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos, como Paulo, nos identificar como escravos de Cristo Jesus. E o terceiro ponto aqui que nós podemos ver ainda nesse primeiro versículo é que Paulo fala aos crentes. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem entre eles. Paulo não está se dirigindo a uma casta da igreja, meus irmãos. Paulo não está se dirigindo a uma elite da igreja. Paulo está se dirigindo a toda a igreja. Paulo se dirige a todos os santos, aqueles que, como nós já vimos aqui, Pedro fala que foram chamados pelo poder regenerador do Espírito, aqueles que foram santificados pela palavra de Deus, aqueles que são santos em Cristo Jesus. É a esses que Paulo está falando e escrevendo, inclusive aqueles que são os líderes da igreja, que são bispos e diáconos da igreja, como nós dizemos nos dias atuais, os oficiais da igreja, aqueles que têm a obrigação, pelo poder de Deus, de supervisionar, de guardar e de guiar a igreja. E quem é a igreja? É o povo de Deus, as ovelhas do pastoreio do Senhor. Os homens que são líderes, que são pastores, presbíteros, diáconos da igreja, eles não são uma elite, eles não são uma casta especial, eles são servos de Cristo Jesus, mas também são servos da igreja, ministros da igreja. Ser ministro quer dizer que serve, quer dizer que está ao serviço, em favor da igreja. Presbíteros, pastores, diáconos não são alguém especial ou maior que qualquer outro membro da igreja. Eles são parte da igreja, com uma função específica da igreja, de guardar e zelar pela verdade, para que os irmãos, para que a igreja, como Paulo diz em Efésios 4, cresça na maturidade do conhecimento de Deus, amadureça e seja parecida com Cristo Jesus. Essa é a função dos presbíteros, essa é a função dos diáconos, essa é a função dos pastores, não é outra. Povo de Deus, há comunhão, não há divisão. O povo de Deus há funções, não há hierarquia. No povo de Deus há servos, não há consumidores.
O reverendo Hernandes Dias Lopes faz uma brilhante observação quando ele diz que Paulo, quando escreve essa carta aos crentes e aos líderes, ele está escrevendo para a igreja toda. Os crentes vêm em primeiro lugar. Não são os crentes que existem para os líderes, mas os líderes para os crentes. Os líderes não estão acima dos crentes, mas estão entre os crentes. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós corrompemos a liderança da igreja. O problema, muitas vezes, é que nós deturpamos essa realidade. O problema é que nós colocamos no pedestal homens que não deveriam estar em pedestal nenhum. Homens que deveriam estar do nosso lado, andando junto e nos mostrando o caminho por onde a gente tem que andar. Nós colocamos homens em situações que eles caem, se pervertem, se corrompem. Porque nós damos status a homens que não deveriam ter esse status, quando na verdade somente Cristo e o Senhor deveriam ter esse status. Os líderes, meus irmãos, não são a igreja, mas pela autoridade de Deus, eles são guias do povo, servos do povo de Deus. Quando, na saída do Egito, Deus escolheu Moisés, não porque ele era especial, mas porque ele era o menor. Moisés, não se esqueçam, ele era assassino quando foi chamado. Moisés tinha matado o egípcio. Moisés, quando foi chamado por Deus, Moisés falou: eles não vão me escutar. Por isso Deus fala: o seu irmão estará com você. A cooperação do Evangelho. Sempre há líderes para guiar o povo. Quando o povo tinha dúvida, Moisés era levantado para dar coragem e certeza ao povo. Deus falava a Moisés para que o povo fosse guiado pela verdade de Deus. Moisés era um instrumento de Deus. Ele não era alguém extremamente especial. Ele não era alguém santo demais. Não. Moisés era como um de nós, como qualquer um de nós. Mas Deus o escolheu para criar seu povo. Os presbíteros que a igreja escolhe, os diáconos que a igreja escolhe, ela escolhe para o servir. Por isso nós temos responsabilidade de escolher os homens que vão nos guiar, que vão nos liderar. Por isso nós devemos ter responsabilidade quando escolhemos os nossos líderes, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, porque eles irão nos servir. Eles serão nossos ministros, nossos guias. Eles têm que ser homens responsáveis, como Paulo vai falar, irrepreensíveis, que amam a igreja de Deus, que amam o povo de Deus, para guiar esse povo nesse caminho. É uma aberração o tratamento que se dá para líderes eclesiásticos nos nossos dias, como se eles fossem pessoas importantes demais, como se fossem pessoas santas demais, como se fossem pessoas mais próximas a Deus do que qualquer um de nós. Quando Deus morreu por pecadores, inclusive eles, Paulo, o apóstolo de Cristo, que pregou a palavra de Deus, que anunciou a verdade do Evangelho, que plantou igrejas, ele falou: eu sou o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Mas infelizmente, nos nossos dias, as pessoas acham que são apóstolos de Cristo nos nossos dias, que são melhores do que os outros, que têm que ter um status diferente, que precisam receber honras, que precisam receber afagos. Não, meus irmãos. Líderes não precisam receber nada. Quem tem que receber honra é Cristo Jesus e somente Cristo. Os presbíteros, pastores e diáconos estão aqui para servir a igreja. Essa é a função. Como Lucas diz, nós somos servos inúteis. Nós só temos utilidade enquanto
pregamos a palavra do Evangelho, enquanto fortalecemos a fé dos irmãos, enquanto fazemos os irmãos amadurecerem pelo poder do Evangelho. É isso que Paulo está falando aqui. E para nós encerrarmos, o quarto ponto aí que nós podemos ver no verso 2 é que a graça e a paz, elas provêm de Deus. Depois de Paulo falar da cooperação do Evangelho, tanto os filipenses quanto Timóteo estavam com ele, quanto Epafrodito estava com ele, quanto a igreja estava com ele. Depois de falar que ele era escravos, falando da humildade que nós devemos ter. Depois de falar que nós todos somos crentes, não somos divididos, nós não temos uma classe especial dentro da igreja. Todos nós somos santos em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Vivemos santificados por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. Paulo agora fala que a graça e a paz, elas provêm de Deus. É o que nós vemos aí no verso 2. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O comentarista bíblico William Barclay, ele vai falar que quando Paulo usa esses dois termos associados, graça e paz, ele adota e une dois termos que são sublimes. E ele faz uma síntese maravilhosa de como as pessoas do primeiro século elas se cumprimentavam. Graça era a forma como os gregos, nas suas cartas, se dirigiam às outras pessoas, ou como eles falavam uns com os outros. Eles falavam que graça, agraciado, eles se cumprimentavam dessa forma. E paz era a forma como os judeus se cumprimentavam. Aqui tem a ver com a shalom, a paz de Deus, shalom de Deus. Então Paulo, em todas as suas cartas, quando ele está falando que a graça e a paz, ele está falando dessa união em meio à diversidade. Lembrem, judeus e gentios eram inimigos. Eles eram inimigos. A tal ponto que em Atos 10, quando Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio, ele fala o quê? Você sabe que nós judeus não podemos entrar na casa de gentios. Tal era a inimizade que havia entre eles, tal era a distância entre eles. Por isso que Paulo aos Gálatas vai falar que dos dois povos ele fez um, porque eram duas coisas distintas. Um era tão distante do outro quanto poderia ser o Ocidente do Oriente. Há essa distância, há essa animosidade, essa rivalidade entre esses povos. Mas Paulo fala que a graça e a paz está com esses povos. Graça a graça que Paulo fala aqui é um tema caro para Paulo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, é o que Paulo fala em Efésios. Nós somos justificados por causa da graça de Deus, é o que Paulo fala em Romanos. O termo graça, ele é caro no Novo Testamento todo. A graça tem a ver com esse favor imerecido. Nós recebemos não porque merecemos, mas justamente porque nós não merecemos. Nós recebemos essa dádiva de Deus. Mas também, quando falamos de graça, remetemos à alegria, a regozijo, a contentamento de ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pois isso vai refletir na nossa relação com Deus. A graça é a forma como nós nos relacionamos com Deus. É a bondade de Deus vindo a nós. É o poder de Deus vindo a nós. É como a graça tem a ver com relacionamento. Não só no relacionamento que nós temos com Deus, por causa da sua misericórdia, mas no relacionamento que nós temos uns com os outros. Se nós procurarmos conhecer uns aos outros, nós vamos ver que nós pensamos diferente, que nós agimos diferente, que nós temos vidas diferentes, que nós temos percepções do mundo diferentes de uns aos outros. Mas por causa da graça de Deus, nós nos relacionamos em amor, em bondade, por causa da graça de Deus.
A paz que Paulo fala aqui é uma ideia muito mais abrangente do que simplesmente ausência de guerra ou ausência de dificuldades. Tem a ver com harmonia, bem-estar. É que tudo dá certo, tudo deu certo, mesmo em meio às dificuldades. O Antigo Testamento, quando o judeu falava, o hebreu falava da paz, do shalom de Deus, ele estava falando dessa paz que é em meio às circunstâncias. Não ausência de guerra ou de dificuldades, mas porque tudo estava harmoniosamente bem, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à falta de chuvas, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à invasão, mesmo em meio a transgressões. A paz de Deus inundava os corações daqueles homens, porque a esperança não estava naquilo que eles estavam vendo, mas naquilo que eles sabiam que existia em Deus o Senhor. Por isso que Hebreus vai falar que a fé é algo que a gente não vê, porque essa fé nos traz paz, nos traz alegria, nos traz contentamento, nos traz bem-estar em Cristo Jesus. Quando Paulo fala dessa graça e dessa paz, ele está apontando para essa fé que é Deus, o nosso Pai, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando Paulo fala de graça e de paz, ele está falando do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com Deus. A igreja se relaciona com Cristo, o seu Senhor, mas ela se relaciona uns com os outros. Por isso, em Romanos e Coríntios, Paulo vai falar de membros uns dos outros. Por isso que Paulo vai falar do corpo. Por isso que Paulo vai falar da família. Por isso que Paulo vai falar, o Novo Testamento vai falar desse edifício que se edifica com as questões, apesar das diferenças, apesar da diversidade, foram unidos. E aquilo que nos une é a graça, a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a graça e a paz que está conosco. É essa graça e paz que deve transbordar dos nossos corações. É essa graça e essa paz que deve nos transformar. É essa graça e essa paz que deve fortalecer a nossa fé e que deve impulsionar a anunciar as boas novas, a nos envolver com o Evangelho de Jesus Cristo, a cooperar com a obra de Deus, com as nossas vidas, com os nossos recursos, com tudo que podemos dar. É essa graça e essa paz que vem de Deus, que nos dá a condição de permanecermos em Cristo Jesus. E permanecermos firmes, e operando e cooperando com Cristo Jesus, por meio da sua igreja, que somos nós. Essa obra maravilhosa, que se propaga por meio do Evangelho, cooperando financeiramente, espiritualmente, intelectualmente, socialmente, com esse Evangelho. Nós somos chamados a ser escravos de Cristo e cooperadores dessa obra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.